Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né, da semana 1 da apostila. Na aula passada a gente estava falando sobre os tipos de energia, né? Então, só relembrando, eu falei com vocês sobre energia renovável, não renovável, energia convencional, energia alternativa. Até mandei um mapa mental sobre energia alternativa, né? Dando algum exemplo de energia alternativa para vocês. E eu falei que energia convencional é aquela que a gente mais utiliza. Então, hoje eu disse que eu ia falar um pouco melhor, né? Dar alguns exemplos sobre energia renovável e não renovável. Então, vamos lá. Energia não renovável. Então, a gente tem como exemplo de energia não renovável o carvão mineral. O carvão mineral é um tipo de combustível fóssil, né, que ele é originado através da decomposição de restos de vegetais e animais, e ele é encontrado nas bacias sedimentares. As bacias sedimentares é um tipo de relevo. Até fiz um desenho aqui que eu vou explicar um pouco melhor para vocês ainda esse ano os relevos. Então, ó, aqui, né, a gente tem os planaltos, tá? A gente tem, planalto é plano e alto, nem sempre, tá? Então, a área mais alta aqui é os planaltos. Acima dos planaltos ainda a gente tem um relevo que é chamado de montanhas, tá? Então, a gente tem os planaltos, as planícies, tá? E as depressões, aqui. As bacias sedimentares ficam localizadas aqui, ó, tá? Nas depressões, tá bom? Então, o carvão mineral, então, restos de vegetais, restos de animais que vão morrendo com o tempo, vão se fixando ali, e esses restos viram o carvão mineral, tá? Esse carvão mineral, ele é um combustível fóssil. Por quê? Porque a queima dele produz um gás chamado gás carbônico e também produz o enxofre, que é altamente poluente, os dois, tá? E eles formam também a chuva ácida. Embora, né, ainda não seja tão utilizada atualmente, porque lá na primeira Revolução Industrial, o carvão mineral era a matriz energética, ou seja, era o principal tipo de energia que eles utilizavam. Então, hoje, poucos países utilizam o carvão mineral como matriz energética. Então, a China utiliza, a Rússia utiliza, tá? Esse tipo de energia que é o carvão mineral. Outro tipo de energia, que é uma energia não renovável, né? Ou seja, demora muito tempo para se formar, é o petróleo. O petróleo, ele também se encontra aqui, ó, nas bacias sedimentares, tá? Então, por que a maior parte do petróleo aqui no nosso país, a gente encontra no mar? Porque a gente tem o planalto, a planície, que é onde está a praia, e logo já tem logo não, mais para frente a gente já tem uma depressão lá, que é onde a gente tem essa decomposição de animais, de vegetais, que formam também o petróleo. Então, o petróleo também é um combustível fóssil encontrado nas bacias sedimentares e também é altamente poluente. Por quê? Porque ele produz o gás carbônico e o enxofre. Essa fonte, ela passou a ser matriz energética, principal fonte de energia, lá na segunda Revolução Industrial. E ainda hoje ela é muito utilizada. Então, um exemplo de petróleo é a gasolina, né? Então, vários carros utilizam, se não a maioria utilizam a gasolina, né? Atualmente, o petróleo, ele é controlado principalmente pelos países que fazem parte da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, a maior parte do petróleo encontra-se nesses países, tá? Que eles é que comandam o preço do barril do petróleo. Então, às vezes a gente vê em jornal, o barril do petróleo subiu 5%, 2%. Quem controla a maior parte dos países que controlam o preço do petróleo fazem parte da OPEP, tá?
O petróleo também ele tem a função de ser a matriz energética como matéria-prima. Então, é através do petróleo que se produz o plástico, que se produz alguns tipos de adubo, o asfalto. O asfalto, se você pega uma rocha chamada basalto, tritura e mistura com o petróleo, forma-se o asfalto. Borracha, cosméticos utilizam o petróleo também e várias outras coisas, tá? O gás natural também é uma energia não renovável, tá? Que é também um combustível fóssil altamente poluente, encontrado também nas bacias sedimentares. E se a gente for comparar o petróleo, o gás natural e o carvão, o gás natural dos três, ele é o menos poluente, mas não significa, não polui, não, dos três ele é o menos, tá? Ele também tem um baixo poder energético, né? Ou seja, é preciso uma grande quantidade de gás para dar energia. Então, alguns carros hoje são movidos a gás. Então, assim, precisa de uma grande quantidade de gás para poder dar movimento ao carro, tá? A energia nuclear também é uma energia não renovável. Ela envolve alta tecnologia, né, na sua produção, e o custo é bem alto. Então, por isso que muitos países não utilizam dessa energia. Além disso, também é preciso ter um bom sistema de segurança, porque se acontecer algum problema na usina nuclear, aí é um dano enorme, principalmente para a região ali em volta, tá? E também para manter a infraestrutura, justamente para não ter esse dano nuclear. O custo para se construir uma usina nuclear bem alto, além de acidentes, né, que são nocivos. Bom, essas são as principais energias não renováveis. As energias renováveis é a energia hidrelétrica, né? A energia hidrelétrica aqui no nosso país ela é a mais utilizada. Para se ter energia hidrelétrica é preciso ter um rio de Planalto, né? Então, o que seria esse rio de Planalto? Seria assim, ó. Aqui, né? Vamos imaginar que aqui a gente tem o rio correndo, né? O rio percorrendo. E aqui a gente tem uma queda d'água, tá? E aqui a gente tem o outro caminho do rio. Então, a usina, ela é localizada bem aqui, ó. Porque quando a água, ela desce, ela gera uma energia. A usina hidrelétrica, ela absorve essa energia da queda da água para movimentar as turbinas e gerar a energia elétrica, que é essa que a gente utiliza aqui, tá? Então, é uma energia renovável porque a água, ela sempre está se renovando, tá? É a menos poluente, só que ela, para a construção das usinas hidrelétricas, ela é altamente danosa. Então, ela causa vários danos, desmatamento, problemas ambientais para instalar. Então, além de falar que o custo de uma instalação de uma barragem de uma usina é alto, mas é a mais comum porque o Brasil, ele é um país que tem uma grande quantidade de rios de Planalto, né? Então, por isso que tem essa queda, né? Essa utilização desse tipo de energia. A gente tem também a energia eólica, né? Que é aquela dos cataventos. Então, o vento, ele vai girar as pás dos cataventos, gerando uma energia que é transmitida para um gerador, e esse gerador vai distribuir nas casas. Aqui no Brasil é muito utilizado no Nordeste, então a gente tem algumas cidades na Bahia que utilizam desse tipo de energia porque lá venta muito. Rio Grande do Norte, algumas cidades também do Rio Grande do Norte, Ceará, algumas cidades também no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, utilizam, né, dessa energia porque venta muito. Então, esse movimento que o vento faz nas pás do catavento faz com que gere energia. Também é uma energia renovável, né, porque sempre vai ter vento, tá? E, por último, um exemplo de energia renovável é o álcool, ou biocombustível, né? É uma energia alternativa, não é uma energia convencional, porque não são todos os países que utilizam desse tipo de energia, tá? E é também pouco poluente,
Então, ela reduz a dependência do petróleo. Se a gente for comparar o biocombustível, né, com o petróleo, o que vocês acham que polui mais? O petróleo ou o álcool? O petróleo, né? Ele produz mais. Então, o biocombustível, ele tem como principal matéria-prima, aqui no Brasil, a cana-de-açúcar. Mas em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, eles utilizam do milho, né, para produzir o álcool, o combustível, tá? Embora seja uma energia mais limpa, mas tem umas consequências, né? Então, ela favorece o desmatamento para poder plantar a cana, né? Amplia a concentração fundiária. Então, pequenas terras são compradas a preços de bananas por grandes produtores de cana, que aquelas terras concentradas na mão de uma pessoa só. E ela é muito utilizada, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui, ó, para saber mais na apostila e assistissem esse vídeo. Esse vídeo, ele é muito interessante, tá? Então, ó, para sexta-feira, até às 5 horas da tarde, vocês vão me enviar pergunta e resposta, o exercício 3, 4 e 5. Então, ó, 3 e o 4 é referente ao texto e o 5 aqui, só pergunta e resposta, tá bom? Beijo e até semana que vem.